No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um personagem favorito para cada letra do alfabeto. Eu vou estar fazendo uma lista desse tipo. Eu não lembro de ter visto isso no YouTube já, principalmente focando em anime, porque eu priorizei completamente essa mídia. Eu tentei excluir ao máximo as outras, tanto que só tem um personagem aqui que é de desenho, então é meio próximo, porque eu também evitei muito repetir animes. Então tem um personagem equivalente para cada anime. Então eu não vou enrolar muito porque são muitas letras para falar. E a primeira é a letra A, obviamente, eu acho que todo mundo sabe o alfabeto. E o A eu coloquei o Ashito, ou o Aoi, não sei como é que vocês falam. Ashito Aoi de Awashi, que tá lançando agora na temporada. Mas eu já conheço ele desde 2020, que foi quando eu li o mangá de Awashi pela primeira vez. Desde esse momento já se tornou o meu mangá favorito de esporte no geral. Eu gosto muito de como o futebol é abordado no mangá e eu gosto muito da evolução do Ashito, porque eu acho que o mangá consegue explorar perfeitamente ele tendo destaque, tendo aquele destaque como protagonista que ele é, mas ainda assim dependendo muito do coletivo. Isso já é reforçado muito no início, dá pra ver pra quem tá assistindo o anime. E também eu gosto de como ele é volátil, ele varia muito de posição, ele sempre tem que tentar outras vertentes e isso acaba evoluindo muito o personagem esportivamente falando. E eu acho que ele tem um lado muito humano também, através das consequências e dele ter que aprender com os erros. Eu acho que isso é bem explorado no mangá, então eu acho que é o primeiro da lista. O segundo é o Black Star de Soul Eater. Eu gosto muito de Soul Eater, o principal ponto de Soul Eater são os personagens, e o Black Star, ele é literalmente foda. Ele é literalmente foda, ele exige pra ser foda, e ele é foda. É só isso mesmo, ele é foda, o design dele é foda, os ataques dele são foda, os poderes no geral mesmo. As lutas deles são foda, os momentos deles são foda, é isso, ele é foda, foda-se. Letra C, temos o Kashan, de Kashan Sins. É um anime que eu não sei se muita gente conhece, mas eu gosto bastante de Kashan Sins, porque eu gosto da proposta do personagem do Kashan. Ele acabou sendo culpado pela destruição do mundo, entre aspas, porque ele matou o Raio de Esperança, digamos assim, sem entrar muito em spoiler. Então ele matou, ele é odiado por todos, mas ele não sabe disso, ele não se lembra de nada. Ele tem que ir descobrindo com o tempo por que ele é odiado. Então é uma jornada de redescoberta própria. Eu gosto muito dessa ideia e também muito do cenário. Então o Kashan é um personagem bem legal e que tem muitas mensagens bacanas. Letra D foi difícil porque eu queria colocar muito do Flamengo, mas eu já tinha colocado One Piece em outra posição. Então o único que eu lembrei assim que eu gosto é o Dazai de Bungo Stray Dogs, que não é um anime bom, no caso eu não acho um anime bom, mas eu gosto da personalidade do Dazai. O poder dele é meio estranho, né, porque é meio foda-se, né, ele só desativa os poderes dos outros, mas a personalidade dele é bacana, a interação dele com os personagens também. O meu único ponto que eu não gosto tanto do Dazai é pela piada do suicídio, porque o Osamu Dazai em si, que foi um autor muito gratificante, ele é muito importante no Japão, ele teve problemas relacionados ao suicídio, então eu acho que fazer piada com isso numa paródia, entre aspas, é meio zoado. Mas eu tive que colocar o Dazai aqui porque, de certa forma, eu gosto da personalidade dele. E também eu vi o anime antes de saber disso, então não vai anular tudo. Enfim, letra E, temos a Emanon de Omoide Emanon, que só tem mangá. Tem um mangá e depois tem outro mangá separado que conta outra versão, algo assim. Mas a Emanon em si, ela é imortal. Ela basicamente é uma existência que morre, que troca de corpo consistentemente. Ela meio que troca de consciência. Eu não lembro direito porque eu li o mangá faz tempo. Mas ela é imortal, então ela vive desde o início da Terra até os tempos atuais. Então ela conhece várias e várias pessoas. E ela tem várias experiências. E isso é um acumulativo muito grande. Ela sabe de coisa muito antiga que ela vai acumular. A memória vai acumulando. Ela vai trocando de corpo, mas a memória acumula. E o mangá aborda isso de certa forma interessante, porque ela tem muito assunto para conversar e se demonstrar através de diálogos muito interessantes, inclusive, sobre vários momentos da Terra. Só que isso também é uma consequência, porque a mente dela tá muito cheia. E é interessante porque a relação dela com o protagonista em si, não o protagonista, né, mas o segundo protagonista é legal porque o mangá todo é focado no diálogo, interação entre eles, e ele se interessando por ela e depois cobrindo tudo isso é uma loucura. É uma ideia muito interessante, por isso eu valorizo muito a personagem, mesmo que seja um mangá com 6 capítulos, se eu não me engano, algo assim, então não tem muito tempo pra fazer muita coisa. Agora a letra F, eu coloquei o Fulgore, tanto faz, de Gash Bell. Não é necessariamente meu personagem favorito, Gash Bell, mas ele combina perfeitamente com F. Eu gosto muito do Fulgore porque ele dança, ele é engraçado, os momentos de dança de Gash Bell são muito engraçados. Gash Bell
tem um ápice cômico só através das danças, e a dança do Fulgor é muito foda. E sempre que ele aparece, o Gash taca raio e tem toda uma bagunça, é muito da hora. É um alívio cômico bem interessante, por isso que eu decidi colocar ele aqui no F. Letra G, temos o Grimmer de Monster. Eu decidi colocar ele aqui porque o Grimmer é um personagem que eu não acho o melhor em si do mangá, é o que mais me emocionou. Eu me emocionei muito com toda a trajetória do Grimmer, porque é muito interessante o conflito dele. Ele passa por experimentos e, consequentemente, ele perde a capacidade de sentir. E isso é muito poético até pra Monster, por tudo que é trabalhado. E a forma que é trabalhado também é muito da hora, porque o Grimmer também é gente boa, tá ligado? Ele é gente boa, mesmo com esses problemas. E ele tem a aparição do Steiner, eu esqueci o nome, no resto do nome, mas tem uma aparição de um demônio, assim, tipo, o demônio interno dele se aflorece por causa dos problemas que ele passou sendo um experimento. Então tem toda uma nuance muito interessante em cima do personagem. Então ele é legal e muito bem feito, por isso eu gosto bastante do Glimmer. Agora no H, eu coloquei uma personagem de Monogatari, que não é um anime que eu gosto muito, gosto mais da novel, mesmo que tem uns probleminhas também. Mas eu coloquei a Hashikuji porque, além de eu gostar da personalidade dela, a interação dela com Araragi, quando não tem cenas problemáticas, é muito legal. Os diálogos da Hashikuji com Araragi, com o problema dela falar o nome errado e, tipo, as brincadeiras com o japonês, que não dá pra entender, mas, tipo, dá pra entender que tem várias sacadas linguísticas ali, é muito legal e tem muito na Hashikuji. E também é interessante a trajetória dela, a história dela é interessante, a conclusão dela no Second Season, se não me engano, também me emocionou bastante. Eu gostava muito de acompanhar a personagem, porque ela era presente, muito presente até nos momentos não sérios. Ela era presente tanto no cômico como no sério, e isso não é algo tão comum nos personagens de Monogatari. No caso, que eu goste nos personagens, geralmente eu não gosto de um lado cômico do personagem ou algo do tipo. A Hashikuji pra mim é o equilíbrio perfeito, então eu coloquei ela no H. Agora a letra I, eu coloquei um personagem que foi o único que me veio na cabeça na hora, que é o Iruma-kun de Iruma-kun. Mairi Shimata Iruma-kun, algo assim o nome do anime. Eu vi a primeira temporada e eu não tinha motivo pra gostar no início, porque era um anime sobre se tornar o rei demônio, mas ele transforma isso em uma comédia. Ele não tentou fazer um shonenzão genérico, e Iruma-kun é uma comédia bem descontraída e legal entre demônios. E o Iruma-kun quer virar o rei demônio e ele consegue, digamos assim, tem o Dark Iruma. Mas eu não vou considerar o Dark Iruma porque ele já é meio vergonhoso. Mas eu não assisti a segunda temporada, então foda-se, né? Não tenho o que comentar sobre. Eu não lembro muito da primeira temporada também, mas foi no que eu pensei e eu gosto dele em si como personagem porque eu acho ele engraçado. Então deixei aqui no I, porque sim. Enfim, letra J. Joy Yabuki de Ashita no Joy. Eu acho que todo mundo conhece Joy por causa daquela cena famosa do final do anime, do mangá. O Joy é um personagem que ele é terrível como pessoa, mas ele ser terrível como pessoa é o que deixa o mangá super interessante, porque ele carrega o mangá. O desenvolvimento dele como pessoa terrível pra ganhar de pouco a pouco sentimentos positivos, mas que não tire esses erros, esses defeitos humanos que ele tem, é algo muito bacana. E também é muito bom porque tem o lado humano e o lado esportivo. O lado humano, ele é até às vezes muito maior que o esportivo. Na minha opinião, o boxing Ashita no Joy é o foco, mas é muito mais como ele afeta o Joy, como ele muda a vida do Joy e das pessoas em volta dele, que sofrem bastante até socialmente. E isso é o que torna interessante o mangá no geral. E o Joey em si gira em torno disso. Ele é o centro de tudo isso. Então por isso eu gosto bastante do Joey. E também a personalidade dele é legal. Mesmo que ele seja uma péssima pessoa, ele é legal. Agora na letra K, eu coloquei o Kenji de 20th Century Boys. É um mangá que eu gosto muito. Do Urasawa também, que nem Monster. E o Kenji é um personagem muito marcante. Eu não acho que ele tem um desenvolvimento tão incrível assim. Eu acho que isso fica pro amigo em si. Mas o Kenji tem uma presença muito forte. A conexão dele com a música, com a Kana, com cada um dos personagens que é trabalhada, a conexão entre eles, a motivação pra tudo que o amigo fez, a conexão entre o Kenji e o amigo, ele voltando depois no mangá, sem querer dar muito spoiler, mas toda a construção em torno da figura Kenji é muito mística. Tudo em 20th Century Boys, mesmo que seja um cenário real, é muito místico. E eu gosto muito disso, tipo, deixa foda. E o Kenji é foda, por isso que ele é foda, simples. E também a parte dele musical é muito bacana, tá ligado? A música e como o mangá usa a música através do Kenji é o que torna as emoções que você sente lendo muito maior. Então, o Kenji é muito massa.
Agora na letra L, é óbvio, Luffy. Simplesmente o melhor personagem já feito na ficção. Não tenho muito o que comentar, o Luffy é muito bem personalidade, ele é muito gostável, facilmente gostável, é muito engraçado, tem um bom desenvolvimento, é bem identificável, tem os seus erros, tem sua evolução, tem criatividade e continua em constante progresso. É um personagem que eu amo, ele mudou minha vida em muitos sentidos, mudou o meu jeito de ver o mundo no geral. Então eu teria que colocar aqui ele, eu colocaria ele em qualquer lista positiva porque ele é foda, simples. Agora na letra M, eu não sei se eu tive um Alzheimer fudido porque minha memória é péssima, mas eu só lembrei da Misato, de personagem que eu gosto assim de favorito. A Misato de Evangelion no caso. Eu não gosto muito de Evangelion, mesmo que eu ache um bom anime, mas eu gosto de alguns personagens. Eu gosto da Asuka como personagem, eu gosto da Misato como personagem também, até porque ela é muito importante pro desenvolvimento adulto, do amadurecimento do Shinji. E o anime faz isso de certa forma meio abusiva às vezes, né? Porque no filme ela beija o Shinji e tudo mais, mas aquela cena tem um significado interessante pra... Porra, Shinji, vamos lá, temos que resolver essa porra e é uma série de motivação. Então a personagem, ela tem sua função na narrativa, tem sua função pra ajudar os personagens no geral. E a personalidade dela é bacana, tá ligado? Ela é gente boa, é claro, personagem, é talvez a personagem mais gente boa de Evangelho. E o que é raro, porque tem muito fugido de Evangelho. Não é como se ela fosse normal, né? Mas dentro da medida do possível, ela é a mais divertida, então Misato na letra M. Agora, N, Natsu. Eu poderia colocar o Naruto aqui, mas eu não sei, eu não coloquei. O Natsu e o Naruto pra mim são meio equivalentes. O Naruto me marcou muito, mas o Natsu, eu recentemente reli Fairy Tail e o Natsu é literalmente um bootleg do Luffy. Mas como eu gosto muito da personalidade do Luffy, obviamente eu ia gostar da personalidade do Natsu. O Natsu tem vários problemas, muito mais envolvido do roteiro do próprio mangá do que ele em si. Tem muitos problemas de desenvolvimento, muitos mesmo, porque o desenvolvimento do Natsu é quase inexistente. E ele tem muito plot armor, mas ele é divertido. Por isso que eu coloquei no E, porque é personagens favoritos, não melhores. Enfim. Agora na letra O, eu também tive dificuldade de pensar, mas eu coloquei o Aoto de Wonder Egg. Wonder Egg teve um final muito conturbado mesmo, tipo, até os fãs não gostaram. Mas a Aoto é uma personagem que eu acho muito interessante, até porque ela discute um tema sensível e que precisa ser discutido e tem muito valor no Japão. O tema de suicídio, depressão e como você supera isso, como você ajuda as outras pessoas a superar esses problemas, é o que torna o anime interessante. A ideia da Aoto em si movia muito bem o anime, de certa forma, era bem criativa. Ela não tem a melhor conclusão, ela não tem um desenvolvimento genial, mas a ideia é legal e foi o que eu pensei com a letra O, então por isso eu coloquei aqui, simples. Na letra P, eu coloquei a Phosphorite, a Foz no geral, de Hoseki no Kunin. Hoseki no Kunin só teve uma temporada em CG, mas tem muita coisa que acontece no mangá, que inclusive tá em ato, que é... Caralho, que é isso? Eu vou ser sincero, eu não achava tão legal o Hoseki, eu achava bom, mas não achava tão legal. Mas a Foz sempre foi uma personagem que, além de eu gostar muito da personalidade dela no início, caralho, o quanto ela sofreu e o quanto ela é identificável, mesmo sendo uma pedra, é surreal. O desenvolvimento da Foz é uma coisa muito genial e, tipo, não tem como eu falar dele direito sem dar spoiler, então eu não vou falar muito, porque eu acho que eu vou fazer um vídeo específico só pra Hoseki, porque o desenvolvimento dela é muito interessante e é muito impactante, porque tem consequência pra caralho, mano. Os rumos que eu segue no clone são geniais, principalmente pra personagem dela, então eu coloquei aqui na lista por isso. E também porque não teve muito personagem com P que eu pensei e que não ia repetir. Enfim, a Foz aqui. Agora, com letra Q, foi muito complicado, porque com letra Q, o único que eu poderia pensar é em nome chinês, de algum personagem aí. Mas eu vi pouco anime chinês, li pouco mangá chinês e a maioria eu não gostei. A única personagem que é decente, entre aspas, e que eu consegui lembrar com Q é a Quan Chi, de Chainsaw Man. Eu não lembro quase nada dela, mas o design é legal e sei lá, o poder também é muito interessante. Eu não lembro de porra nenhuma da Quan Chi pra falar, mas eu só pensei nela. O design é legal dela, no caso, a interação dela como vilã pra Makima. Ela enfrenta a Makima, né? Ela enfrenta o Denji, alguma porra assim. Ela enfrenta o Denji, o poder dela que eu tenho imagens na minha cabeça é um dos mais interessantes da obra. Então eu coloquei a Quan Chi aqui porque sim, basicamente, porque não sobrou outro personagem.
Agora na letra R, tem a Haka, de Haibane Heimin, que não é um anime muito conhecido, mas eu gosto muito. Ele tem uma temática angelical, né? A Haka é um anjo em si, e ele trata de forma muito humana aquele contexto em que elas vivem. E eu gosto bastante da personalidade dela, a interação dela com a Rek é bem interessante. Eu poderia colocar muito bem a Rek aqui também, porque as duas são uma dupla muito interessante, muito divertida e também muito sentimental. O anime consegue desenvolver muito bem a relação delas. E também o contexto geral ali é muito bacana. Mas Haka em si eu acho que eu coloco acima da Rek porque eu gosto mais da personalidade dela e dos dramas também. Mas eu não posso me aprofundar muito porque eu recomendo que vocês assistam Haibane Heimin. Eu sei que muita gente não assistiu, mas é um anime muito interessante, até pela temática principalmente. Eu acho que a temática é o ponto principal, então eu coloquei a Haka aqui por isso. Letra S, Satoshi. Coloquei o Satoshi de Pokémon, ou seja, o Ash Ketchum, mas o nome japonês é Satoshi, então eu roubei mais ou menos. Coloquei aqui porque, não sei, eu sempre gostei muito do Ash, eu sempre achei ele muito foda, eu sempre gostei muito de Pokémon. E o Ash não é um bom personagem de desenvolvimento, ele tem vários altos e baixos, ele não tem evolução, mas ele em si é muito foda, ele em Kalos também é bem legal, e ele tem seus grandes momentos, e ele marcou muito minha infância, então eu coloquei aqui ele principalmente por isso, mesmo que não seja um personagem tão bom, é por isso. Agora, com letra T, coloquei o Takahashi de Bagon Retou. Bagon Retou é um mangá de gangue, e o Takahashi é um cara que não estava no contexto de gangue. Ele se mudou, se não me engano, eu li o mangá há muito tempo, mas ele se muda para uma escola, e na escola tem gangsters, entre aspas, né? Tem uma galera de gangue, e aí ele acaba se adentrando nesse mundo e ele percebe que é muito legal, ele vive nas ruas, ele aprende a viver que nem uma pessoa da rua, sendo que ele era completamente o oposto. Então eu gosto bastante dessa ideia de inserir alguém de um mundo completamente diferente em outro, e a evolução dele com relação à gangue em si é muito legal. O final do mangá, que eles meio que se separam e tudo mais, tem uma mensagem muito interessante sobre viver nas ruas em si. Então é um mangá que ele tem uma ideia interessante, ele desenvolve de maneira interessante, e o Takahashi é o centro de tudo isso, por isso ele tá aqui na letra T. Com U, eu coloquei a Utena, Shoujo Kakumei Utena. Foi um anime que eu revi há um tempo atrás, e eu gosto muito, muito mesmo da relação da Utena com a... Eu esqueci o par dela, eu esqueci o nome do par dela, mas a relação da Utena com o casalzinho dela, o par dela, é algo muito legal. E o que a Utena faz para salvar ela das amarras do padrão criado por aquela sociedade que ela tem que ser a esposa do cara que vence os duelos, e é isso e pronto. E a Utena lutando para revolucionar aquele cenário. É uma ideia que, pra época que o anime saiu, é muito bacana. E principalmente para um shoujo que é tão estereotipado e tão visto de forma estereotipada, Utena foge muito disso. E a Utena também sendo uma mulher, mas que luta é muito forte, é algo muito bacana, principalmente pra época. Então, por isso eu coloquei a Utena na letra U. Letra V, Vegeta. Simples, eu poderia colocar o Vash de Trigun também, mas o Vegeta é talvez o único personagem de Dragon Ball que seja bom. Tipo, que seja bom até o fim. E no momento, mesmo que tenha Dragon Ball Super e Dragon Ball Super seja uma merda, e no momento eu não gostei do Vegeta. A personalidade dele é muito bacana, contrasta perfeitamente com o Goku, que é o rival dele. Ele como vilão é interessante, mesmo que o contexto, pra época o contexto era muito bacana. Toda a luta dele com o Goku, a primeira principalmente, é muito legal. A evolução dele de um cara sempre do mal, maligno, pura maldade, e ele tendo essa quebra, conhecendo os humanos, conhecendo a Bulma, o Trunks, futuro, que aí tem o filho também e tudo mais. E ele com magia e Vegeta se sacrificando por tudo isso, mesmo com a maldade, tentando sobressair sobre ele, é uma mensagem muito bacana. O Vegeta passa uma mensagem muito bacana em Dragon Ball, e eu acho que é o com o maior desenvolvimento na obra, e eu gosto muito dele. Então tá aqui na letra V. Com W também foi bem complicado. Eu coloquei o Wenli de Log, Legend of Galactic Heroes. O Wenli, eu não tenho muito a agregar sobre ele, porque eu acho que de todos os animes dessa lista em mangá, é o que eu mais tempo foi, sei lá, 4 anos atrás, uma parada assim. Mas Log é um anime complicado pela produção da época, ele tem uma novel que eu não li. Mas o Wenli é um personagem que, mesmo não sendo meu favorito, porque o meu favorito é o Reinhardt, o Wenli, ele tem uma filosofia interessante. Ele tem uma filosofia interessante de contraste com o Reinhardt, e também tem uma conclusão de personagem que é emocionante. Eu não tenho muito a comentar sobre ele justamente porque também eu teria que me adentrar muito em política, entre aspas, porque o anime é muito de discussão e de conversa, e eu também não lembro muito.
infelizmente, mas é um personagem que eu gosto mesmo, eu acho bom, que nem qualquer personagem de Hyuga, basicamente, então eu decidi colocar na lista por isso. Com X, eu tive que roubar um pouco porque era bem complicado. Eu coloquei o Shin de Kingdom, que em japonês romanizado, eu não sei se é o termo certo, seria com S, SH, mas escrito em chinês é Shin com X, então ele está aqui. O Shin é tipo o Luffy do seinen, porque ele tem uma personalidade forte, ele tem uma personalidade muito shonen, entre aspas, né? Muito battle shonen, muito eu vou me tornar o maior, tarará, no caso, general, e eu vou lutar, eu vou gritar, eu sou emocionado. Ele é isso, e em um seinen de guerra, e todas as guerras de Kingdom são emocionantes, são exageradas, os caras são enormes e eles têm uma força bruta absurda, então o Kingdom é um absurdo, e o Shin tá no meio disso, ele é uma pessoa pequena, e ele tem que começar do zero e enfrentar tudo isso, então o crescimento do Shin é muito legal. Eu tenho problemas com o personagem, porque ele tem uma certa forçação, ele poderia ter morrido, mas não morreu por um roteiro bem forçado. Mas acima de tudo, eu gosto da trajetória dele é satisfatória. Kingdom é um mangá muito divertido, então eu gosto bastante da presença dos personagens dele. E o Shin está entre eles, por isso que eu coloquei aqui no X. Agora, com Y eu coloquei a Yuri, de Shoujo Shumatsu. Não tenho muito o que comentar, a Chita e a Yuri tem uma relação perfeita, elas são contraste uma da outra, a mensagem da obra, sendo Slice of Life, sobre refletir sobre o sentido da vida num pós-apocalíptico, é genial. Eu já fiz um vídeo sobre Shoujo Shumatsu que tá mais completinho, eu acho que as duas personagens se completam, mas eu decidi colocar a Yuri aqui porque é a que coube na situação, então ela está aí. E o último, com letra Z, é o Zuko de Avatar. Eu assisti Avatar faz uns 10 anos. Sei lá, foi em 2000 e... Não faz mais de 10 anos, eu assisti em 2010 por aí. Eu não lembro muito, mas o Zuko, ir de vilão, ele era destinado a ser o Imperador do Fogo. O Imperador do Fogo, assim, ele era filho do Imperador do Fogo, ele era destinado, mas ele também era meio julgado porque a Azula é o nome dela, era mais preferida pelo pai e tudo mais, então ele era meio rejeitado pelo pai, mas ele tem raiva do Avatar, e aí ele com o tempo acaba percebendo que o método do pai dele é completamente errado, e aí ele passa a entender o Aang e passa pro lado dele, então ele tem uma redenção que é interessante. Eu gostei na época, eu achei muito legal. E ele é um personagem que faz fogo, né? Bem legal, faz fogo. Eu sempre gostei de fazer fogo, o personagem que faz fogo é bem legal, então eu coloquei o Zu aqui na letra Z. Esse é o vídeo. Eu não consegui falar muito sobre cada personagem, porque uns eu não lembro muito, e eu tive que colocar porque é o que cabia na letra. E também não tem muito espaço, né? Já deu 20 minutos de vídeo. Então é isso. Fui.